Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma hora da atividade referente à aula postada no início da semana com o tema A Célula. Questão 1. Como os cientistas conseguem estudar as células, estruturas tão pequenas? Bom, o estudo das células só é possível graças ao uso de microscópios e outros acessórios que permitem observar e manipular estruturas muito pequenas. Como vimos na aula passada, o microscópio, como muitas outras invenções, foi aperfeiçoado ao longo do tempo, graças ao trabalho de vários técnicos e cientistas. Os primeiros microscópios, que eram simples e ampliavam a imagem do objeto a cerca de 20 vezes, teriam sido criados por volta de 1600 pelos fabricantes de óculos holandeses Hans e Zacharias. Mas em 1965, o cientista Robert Hooke aperfeiçoou o microscópio e foi determinante para o termo célula. Segunda questão. Por que a célula é considerada a unidade estrutural e funcional da vida? Porque todos os seres vivos são formados por células, e ela é a menor parte da vida de um organismo. A célula se alimenta, cresce e realiza as diversas funções que mantêm a vida. Terceira questão. Considerando as informações da aula passada, que argumentos justificam a afirmativa? As células são vivas. Bom, as células são vivas porque se nutrem, crescem e se reproduzem. Elas são formadas por diversas partes que funcionam em conjunto e as mantêm vivas. E em seu interior ocorrem inúmeras reações químicas que são necessárias para a sobrevivência do organismo. Esse conjunto é fundamental para que o sistema seja considerado vivo. Quarta questão. As células que formam o músculo geralmente têm muitas mitocôndrias. Pensando na função desempenhada pelo músculo, elabore uma explicação para esse fato. Bom, as mitocôndrias são estruturas que têm como função a liberação de energia dos nutrientes para a célula, utilizando o gás oxigênio. Os músculos promovem o movimento de órgãos e outras partes do corpo que dependem de muita energia para executar essas ações. Quinta questão. Qual instrumento Robert Hooke utilizou para fazer as observações? O microscópio. Sexta questão. O que eram os poros que ele observou? Eram espaços vazios anteriormente ocupados por células vivas. Sétima questão. O aspecto de favo de mel era conferido por uma estrutura resistente que empunhava cortiça. Que estrutura é essa? A das células vegetais. Oitava questão. Todos nós sabemos, ou melhor, todos nós já fomos uma única célula. E hoje nosso corpo é formado por cerca de 30 trilhões de células. Explique como isso ocorreu. Bom, isso ocorreu porque o zigoto dividiu-se várias vezes, originando todas as células de um organismo. Nona questão. A maioria das células de um animal grande, como uma baleia, tem praticamente o mesmo tamanho das células de um animal bem menor, como um rato. Em relação às células, o que explicaria a diferença de tamanho entre esses dois animais? Bom, a baleia tem um número muito maior de células que o rato. Décima questão. Dê uma justificativa para a seguinte afirmação. Toda célula provém de uma célula pré-existente. Bom, todos nós viemos de uma única célula, mais precisamente de uma célula ovo,
que por sua vez veio da união do espermatozoide com o ovócito, e assim por diante. Também tem a teoria celular, que toda célula surge de uma célula pré-existente.